Bom, boa noite a todos. Eu já vou começar em respeito às pessoas pontuais, né? Eu sei que vai acabar chegando mais gente, todas as pessoas são bem-vindas. E março, a gente tem a campanha do Março Amarelo, que é a campanha de conscientização da endometriose, que é uma doença que é ainda tão pouco falada e discutida e que é tanto negligenciada por nós, ginecologistas. Uma mulher demora muito tempo para conseguir fazer esse diagnóstico, conseguir começar um tratamento de uma doença que tanto a incomoda. E para falar sobre esse assunto que é tão importante, eu convidei uma pessoa muito especial, doutora Emily Serapião. Eu vou convidá-la para entrar aqui com a gente, aqui na sala. Deixa eu trazê-la. Boa noite, doutora. Olá, boa noite, Alexandre, boa noite todo mundo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria te apresentar, assim, a doutora Emily foi a minha chefe no Hospital do Servidor Estadual, onde eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, e a gente esteve junto entre 2002 e 2005. E a doutora Emily sempre muito querida, né? Inclusive foi minha orientadora no meu trabalho de residência do segundo ano, né, doutora? Não sei se a senhora lembra, eu e a Maiara Baiana também, que Lembro. Como um trabalho eu te falei anteriormente, você foi um residente sempre muito querido, muito bom, um dos melhores residentes que passaram lá, assim, pela gente, pelo serviço na minha época. Então é um prazer e é um querido, faz um trabalho muito bacana em Bastos. Te falei, acompanho através do seu Instagram e do seu Facebook e realmente acho que Bastos tem muita sorte de tê-lo. Imagina. Eu tive sorte de ter você como professora, né, e a doutora Emily é ginecologista, assim como eu. Ela é especialista em endometriose, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Ela atualmente mora em Houston, nos Estados Unidos, onde tem se aprimorado, tem se capacitado mais e mais, apesar da sua supercapacitação, logo volta aqui para o Brasil para poder ajudar mais mulheres, né, doutora? E Assim espero. hoje a gente vai falar sobre endometriose, né? Sim, E sim. a primeira pergunta eu sei que tem muitas mulheres aqui escutando a gente e que têm já endometriose, sabem, vieram por causa do tema, mas tem muita mulher muita paciente que não sabe o que é endometriose, né? Tá na dúvida aí, conversando. Eu queria Sim. que você falasse o que é endometriose, quais são as causas da endometriose e o que ela causa na mulher, né? O que impacta na vida da mulher? Então, a endometriose é uma doença, Alexandre, que é muito prevalente nas mulheres. Por isso a importância da gente falar tanto. Nós acabamos de finalizar o mês de março e fizemos várias ações, muito ginecologista falando sobre a doença. Por quê? Porque é muito prevalente. 10% das mulheres têm em idade fértil, ou seja, desde que menstrua até parar de menstruar, 10% das mulheres têm endometriose. É uma quantidade muito grande, mais de 170 milhões de mulheres pelo mundo. Então é uma doença importante porque é muito prevalente. E o que é a endometriose? A endometriose é quando a mucosa interna do útero, que é aquela parte que nós menstruamos todo mês, é quando ocorre um refluxo desse sangue através das tubas uterinas, e essas células endometriais, esse sangue menstrual, cai dentro da cavidade abdominal e pélvica da mulher. Isso é uma coisa que ocorre. Agora, outros fatores também estão envolvidos, como, por exemplo, fatores genéticos, provavelmente, fatores ambientais, que a gente ainda não sabe exatamente o que causa completamente a endometriose. A gente sabe que há esse refluxo, que essas células que refluíram, elas implantam no peritônio, que é a membrana interna da pelve, do abdômen, que reveste o abdômen e a pelve, e essas células implantadas fora do lugar delas
Todo mês, quando a mulher menstrua, menstrua lá dentro também. Então, esse sangue que vai se acumulando com substâncias inflamatórias acaba causando um processo inflamatório que vai levar ao quadro clínico, que é dor pélvica, geralmente, e dificuldade para engravidar. Então, como eu falei, 10% das mulheres têm endometriose, 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva tem, mas se a gente pega as pacientes que têm dificuldade de engravidar, 1 em cada 2. Então, principais sintomas: dor pélvica, que pode ser de vários tipos, dor na menstruação, dor acíclica, dor na relação e infertilidade. São os principais sintomas que são justamente causados por esse processo inflamatório todo que está na pelve, decorrente da implantação dessas células fora do útero. E essa dor, doutora, o quanto que incomoda a mulher que tem endometriose? Porque, assim, normalmente, a gente que é ginecologista tem essa referência que durante a cólica menstrual ela tem dor, mas o quanto que isso incomoda essa mulher que tem endometriose? Isso é bem variável, porque a dor é uma coisa subjetiva, né? Então, tem gente, Alexandre, tem paciente, você deve presenciar isso, que tem uma dor muito grande. Então, que realmente eu tenho pacientes que que a endometriose atrapalha muito a qualidade de vida delas, não consegue trabalhar, não consegue ter relação com o marido, carrega aquela dor diariamente, então compromete a qualidade de vida dela. E tem paciente que a dor é mais no período menstrual, aquela cólica forte, um pouquinho além do que a gente considera, porque cólica a gente não pode nunca olhar como normal. Na verdade, você encarar a cólica como uma coisa normal é uma coisa que até atrapalha posterga, né? O diagnóstico. Então, cólica sempre temos que prestar atenção, mas tem gente que vai ter a dor só no momento da cólica, ou do período menstrual, e tem gente que tem dor o mês inteiro, tem gente que tem dor só na relação, tem gente que tem dor ao urinar, se tiver algum processo ali próximo da bexiga, tem gente que tem dor e sangramento ao evacuar. Então, a apresentação da endometriose é bem variável, mas a dor é porque não dá para falar além do normal, porque dor não é normal, né? Mas tem que prestar atenção nas dores pélvicas. Então, o grau da dor vai variar de acordo com a paciente. Principalmente aquelas que incapacitam, né, doutora? Às vezes, uma menina todo mês acaba perdendo aula. Exato. Ou trabalhar, tem que tomar soro todo mês no pronto-socorro. Exato. Né? Isso é uma coisa muito importante, e é por isso, Alexandre, que tem o Março Amarelo, que é um mês de conscientização. Mas para que isso? Porque tem um dado sobre a endometriose que é bem chocante. O tempo médio de diagnóstico da doença entre o início dos sintomas e o diagnóstico final, no mundo inteiro, não é só no Brasil, é em torno de 10 anos. Então, você imagina uma paciente com uma cólica menstrual desse jeito que você descreveu aí, que todo mês tem que faltar à escola, que todo mês tem que tomar soro no pronto-socorro, vai levando. Então, parte desse tempo é porque a paciente acha que cólica é normal. Na verdade, a gente ouve muito isso, né? Nós, mulheres, ouvimos das nossas mães, das nossas avós. Graças a Deus, isso está diminuindo por conta de que a gente está falando mais da doença. Então, hoje, a cólica não é normal, então a gente tem que falar isso e divulgar e falar bastante. Cólica não é normal. Porque parte desse tempo, desses 10 anos, é porque a paciente mesmo acha que é uma coisa normal, e parte porque acredite se você quiser, vai nos colegas médicos e eles também não consideram muito, passam anti-inflamatório, mas não consideram a ponto de investigar essa dor, para ter certeza de que realmente não é um processo inflamatório causado pela endometriose. Isso que você falou é muito verdade, né? Porque a gente vê paciente, às vezes, peregrinando de médico, e às vezes até ela se sente culpada de ter a dor, né? Sim. Eu não sou forte o bastante para aguentar. Sim. E a família começa a achar que é manhosa, no trabalho começa a achar que é manhosa, que é manha, que dá para suportar uma cólica menstrual. Quem vai faltar no trabalho por causa de uma cólica menstrual? Então, as pacientes... E aí é um processo...
por ser crônico, que é muito doloroso em vários sentidos, não só pela dor, mas por toda essa estigmatização de que cólica é uma coisa normal, então acaba que ela é que está fora do padrão, e aí ela vai sofrendo um monte de coisa, e muitas pacientes acabam se tornando depressivas, né? Porque além da dor crônica, vem a incompreensão de quem está em torno, família, às vezes marido, a dor não aguenta ter relação porque tem dor, mas que história é essa? Justamente. Não é? E a família que perde a paciência, então é sofrida essa história. Então, a gente precisa falar para que cada vez mais o trabalho que ela acaba perdendo. Eu vou te falar uma coisa, você falou em peregrinação. Uma vez eu tive uma paciente que ela tinha uma lesão no umbigo. Além dela ter uma endometriose severa, ela tinha uma lesão no umbigo. Então ela chegou a mim, acredite se você quiser, todo mês ela menstruava e sangrava pelo umbigo. Sim. Ela disse que botava absorvente no umbigo. Foi uma das minhas primeiras pacientes em Salvador. É uma querida, uma querida. E a história dela tem um final feliz, graças a Deus. Ela chegou, ela menstruava todo mês pelo umbigo, peregrinou por muita gente. Isso muito tempo atrás, porque ainda, imagina, 2005, 2006, no servidor a gente já tinha um ambulatório de endometriose, mas não se falava tanto. Ainda bem que começou a se falar mais e tá meio que na moda falar de endometriose, mas a gente vê endometriose, tinha um ambulatório, lembra? Sim, essa paciente, ela tinha biópsia do umbigo, mas o tratamento ninguém fez. Não pediram um exame para avaliar a pelve dela, não removeram a lesão do umbigo, e então ela todo mês ela sofrendo, chegou comigo, sangrando pelo umbigo e com o resultado da biópsia na mão. E ninguém fez nada, nem bloquear. Então é complicado, sim. E é isso que você está falando, né? Porque os sintomas podem ser desde uma cólica menstrual pequena, mas sim, enfim, uma dor fora até do período menstrual, mas desde sintomas assim, como um sangramento pelo umbigo, a urinar no período menstrual, bloqueio do intestino, então pode ser uma coisa não pode se tornar uma coisa muito grande, né? Sim. O diagnóstico acaba piorando isso também. Essas lesões, elas aumentam, doutora, com o tempo? Exatamente, aumentam com o tempo, o processo inflamatório aumenta com o tempo. O que é que leva o processo inflamatório? Você imagina que em volta do útero tem os 2 ovários, a bexiga na frente, atrás tem o intestino, as trompas, as tubas uterinas, né? Então, com o processo inflamatório sendo produzido ali, sangue, então esses órgãos começam a aderir, além de formações nodulares, os órgãos começam a aderir. Então, quantas vezes na endometriose severa a gente vai fazer a laparoscopia e o que tem já é um processo inflamatório tão extenso, tudo aderido, que a gente chama de pelve congelada. Por isso que é importante prestar atenção na história da paciente, para a gente tentar encurtar esse tempo de diagnóstico, para tentar ver se, iniciando o tratamento mais precoce possível, a gente consegue evitar essas formas mais graves, né? E para a gente fazer diagnóstico, a gente tem que pensar em endometriose, né? Então, acho que a gente está falando, conversando, é claro que quem tem que saber isso é o médico, mas se a paciente também, ela tem hoje, graças a Deus, ela tem acesso à informação, não é? Isso. De ser o sacerdote para ser um colaborador, né? Ela sabe também, né? Ajudar, né? O médico. Isso. A internet, eu digo que há algum tempo eu venho observando esse movimento, assim, a internet, quando a gente compara, a gente que já tem um tempo de estrada e que tinha, porque assim, se passou a se falar mais de endometriose nos últimos 10 anos, mas, por exemplo, eu fiz residência, não vou falar quantos anos, para ninguém achar que eu sou velha, mas em 1996, 97, quando eu comecei no servidor lá em São Paulo, já havia um ambulatório para dor pélvica crônica e endometriose. Então, nós que tivemos essa formação, ainda bem, já temos uma experiência e há algum tempo a gente trabalha com isso, né? Mas, se falar, eu noto que nos últimos 10 anos, quando se intensificou a fala sobre endometriose geral, na mídia, na internet, tornou-se uma coisa mais democrática. Então, isso é super importante, porque as pacientes, eu não sei se em Bastos tem, mas
Tem no Brasil todo os grupos de pacientes portadoras de endometriose. Então, tem GAPEND, tem Endobaianas, tem grupos bem bacanas, elas promovem essa educação. Então, às vezes, quando eu atendi algumas delas que vinham desses grupos, eu falava, vocês sabem mais do que alguns colegas, porque elas acabam se informando, uma ajuda a outra, Sim. e muitas vezes elas chegam no consultório com essa demanda, olha, eu tô assim, queria saber se, por um acaso, pode ser endometriose. E isso é muito bacana, porque é a forma do conhecimento difundido por internet usado para o bem, né? Que quando a paciente também se torna consciente dos seus sintomas, ouve o seu corpo, presta atenção no que está acontecendo, e vê, não, isso não é normal. Eu vou procurar meu ginecologista para conversar com ele e ver se não seria o caso de fazer uma investigação, de ver, aprofundar um pouco mais, ver se não tem a possibilidade de ser endometriose, para que no futuro não tenha problemas, né? Tem isso e tem o conhecimento, por exemplo, se eu estiver falando demais, você me fala. Não, pode falar. Tem um outro dado que também é super importante falar, é que, e isso é importante a gente falar, que quando a paciente tem endometriose, pelas questões provavelmente genéticas envolvidas, ou tem um parente de primeiro grau com endometriose, há uma chance de 7 vezes a mais de risco de ter a doença, sabe? Então, Sim. Às vezes a paciente tem uma irmã, vamos supor, ou tem a mãe, então ela tem que ligar a luz de alerta para se ela tem algum sintoma. Por exemplo, eu tenho uma irmã que teve dificuldade para engravidar e tinha muita cólica. Então, tem que também saber que ali pode ser endometriose. E então, trazer essa questão para o ginecologista também colocar no contexto é importante. Saber essa participação genética aí Na verdade, essas causas, né, da endometriose é algo, assim, totalmente maluco, né? E a gente pode estar falando horas a respeito das teorias, né? Eu estava assistindo uma aula esses dias e estavam descrevendo um caso de um bebê que tinha endometriose, né? De uma webinar do Paraná, um pessoal do Paraná. Sim. Mas não vou entrar em detalhe, porque senão a gente também começa a viajar muito. Quando eu brinco que o que causa a endometriose é a pergunta de $1 milhão. O que causa? Porque, assim, ocorre o refluxo de sangue pelas tubas? Ocorre, mas quantas vezes você faz uma laparoscopia, vamos supor, fazer uma laqueadura tubar, a pelve toda normal, o paciente está menstruado e está lá com sanguinho, o refluxo é quase universal. Então, por que não é todo mundo que tem endometriose? Então, tem alguma causa imunológica, genética, ou ambiental, porque também muitos poluentes no ar, né? O tipo de alimentação que a gente tem ingerido, o tipo de estresse que hoje a vida da mulher moderna impõe. Nossa, né? Então, são muitos fatores, provavelmente a causa é multifatorial, mas uma teoria que explique tudo é a teoria de $1 milhão. Verdade. E você falou, né, que 1 a cada 10 mulheres tem endometriose, ou seja, um mar de mulher, né? De um modo geral, se a paciente tiver dificuldade para engravidar, entrar no diagnóstico de infertilidade, é 1 a cada 2. Às vezes até mais. A impressão que se tem é, assim, 60% por aí. É mais. E aí ela demora, em média, 7 a 10 anos para conseguir esse diagnóstico. Bom, então, a hora que a paciente no meu consultório, no teu consultório, com dor, eu vou ter que examinar essa moça, vou ter que fazer um diagnóstico. Isso. E como é que a gente procede ela durante a consulta ginecológica? O que eu tenho que buscar? Nós, né, como especialistas, a gente tem que... O que a paciente ela vai ser abordada? Como é que a gente vai abordar ela do ponto de vista médico? Primeiro, exatamente a história menstrual dela. Então, assim, o diagnóstico de endometriose, ele começa a gente ouvindo a paciente. Então, isso é fundamental. E qual é a queixa? A história menstrual. Menstruou com quantos anos? Como são os ciclos? Que nível de dor? Tem dor para menstruar? Eu geralmente uso a escala visual de dor, né? De 1 a 10. Tem histórico familiar de endometriose? Alguém com dificuldade para engravidar de próximo, né? O que importa mais é mãe e irmãs, ou irmãs. Você própria tem quantas gestações, já teve quantas gestações, alguma dificuldade para engravidar, então você tenta colocar nesse contexto se a queixa é dor na relação, tem ou não, enfim.
A partir disso, então, ouvir a queixa é onde começa o diagnóstico, passa por aí. Depois é o exame físico. Então, no exame físico, Alexandre, a coisa mais importante que tem, além da palpação abdominal, o exame especular, porque algumas vezes eu já flagrei lesões endometrióticas no fundo de saco, então a visualização dessa vagina, e principalmente atrás do colo uterino, e o toque vaginal. Toque vaginal na doença profunda, você consegue fazer, que tiver o lugar mais comum de bloqueio é no fundo de saco posterior mesmo, atrás do útero. Então, tudo tomado pela endometriose, né? Isso, toque vaginal, você consegue palpar nodulações, você consegue palpar esse bloqueio, e é um primeiro passo. Vale a pena lembrar que, quando a gente fala em exame físico para endometriose, você vai ter alguma suspeita se a paciente tem a doença severa, moderada ou severa. Porque lembrar, né? A endometriose ela pode ser desde mínima, leve, moderada ou severa. Moderada e severa, nós conseguimos fazer o diagnóstico, começa pelo exame físico, com a sensibilidade do toque de 50% a 60%, e termina no exame de imagem, mas alguém falou que tem o nível de dor 11. 11. Tadinho, Camila. Vamos melhorar isso aí. Mas na doença inicial, mínima ou leve, no exame físico você provavelmente não vai achar nada. Você vai ter uma mobilidade uterina normal, você vai ter, não vai ter muitos sinais, sabe? Você vai ter uma suspeição clínica. E com isso você já está autorizado a tratar a dor, que você suspeita que seja endometriose. Você não tem como dar o diagnóstico de endometriose. Antigamente, nós fazíamos, não sei se você lembra disso, no nosso ambulatório lá de endometriose e dor pélvica, havia suspeita, nós levávamos para o centro cirúrgico para olhar, fazia o que se chamava de laparoscopia diagnóstica. Hoje não tem muito lugar para isso. Na época, né? Que era o padrão ouro. Não tinha exame de imagem, né? Laparoscopia e CA-125, né? Coisas que hoje em dia a gente já não dá tanto valor, né? Exatamente. CA-125 não se usa para nada mais, nesse caso de endometriose. E a laparoscopia diagnóstica não tem mais lugar. Por quê? Porque se é doença inicial e você não vai fazer o diagnóstico com exame de imagem, nem com exame físico, você não vai achar muita coisa, você vai tratar. Sim. Com a suspeição. Você não vai fechar o diagnóstico de endometriose. Se por algum acaso, vamos supor, vai para tirar uma vesícula, ou vai fazer alguma outra cirurgia, por algum outro motivo, um cisto de ovário, alguma coisa, aí você vai e completa o diagnóstico. Que o diagnóstico nós só conseguimos completar com a laparoscopia. Mas não quer dizer que eu tenho que indicar a laparoscopia para fazer diagnóstico, não precisa. Com a suspeição clínica você pode tratar. Se a paciente isso não toque... Isso é muito importante, viu, doutora? Sabe por quê? Porque, assim, a gente aqui no interior, a gente não tem muito recurso. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns exames mais avançados, mas Sim. Olha a importância que você me fala, que só pelo exame clínico eu já posso suspeitar, eu não fecho o diagnóstico, mas eu já posso ajudar essa mulher. Você tem uma suspeita, exato. Você já vai orientar, você já vai conversar e você já vai bloquear essa paciente, assim, de acordo com o perfil dela. Já pode, sim. Uma coisa que é importante para a paciente que o exame físico não te ajuda muito é um ultrassom normal, sim. Transvaginal. Aí eu ia chegar lá. Isso. Eu tenho um ultrassomzinho simples, eu não sou capacitado, não tenho treinamento em endometriose. Ou seja, se eu também não ver nada, não quer dizer que a mulher não tem. Não tem, exato. O exame negativo. Mas eu posso encontrar um endometrioma, que é algo fácil de eu buscar. Exatamente. Você pode encontrar uma aderência, você vê que não tem muita mobilidade ali posterior, entre a bexiga e o útero. Então, você pode ir ganhando seu feeling. Isso, exatamente. Então, ali você já é mais um dado que te corrobora para você fazer seu tratamento clínico já pensando nisso e orientar a paciente em outras coisas, que a gente vai ver mais para frente que também são importantes, dieta anti-inflamatória, atividade física, outras coisas. Se você, no exame físico, tem a suspeita da doença profunda, da doença mais severa, moderada ou severa, pelo toque principalmente, ou palpou um endometrioma, que às vezes a gente já palpa, o ovário está tão aumentado, ou muito doloroso, tudo meio que bloqueado no toque, sem mobilidade. Você não precisa passar pelo ultrassom básico. Pode até passar, mas o ideal seria mapear essa paciente.
para Tratamento da saber a pelve. extensão, para saber a extensão da doença, porque daí você já sabe que é uma doença mais avançada. Eu preciso saber se tem comprometimento de alça intestinal, se tem comprometimento de ureter, de apêndice, de esse tipo de coisa. Como é que está o mapeamento? É severa, mas não tem nenhum órgão vital comprometido, segue o tratamento também, igual. Então, quais são os exames? Eu mesma estou me perguntando. É Os isso aí. exames que Quais são os você exames para mapear que a você pelve? pode lançar a mão para mapear a pelve. A ressonância nuclear magnética e a ultrassonografia para pesquisa de endometriose, que é uma ultrassonografia transvaginal, mas diferente, com preparo intestinal, que é feita para fazer essa avaliação. Aí, com isso, você define, mapeia, e daí vai fazer o segmento de sua paciente de acordo com a demanda dela. Você imagina que é uma doença que é crônica e até ela entrar na menopausa. Excepcionalmente, vão ter algumas pacientes que até depois da menopausa apresentam queixa, mas a maioria na menopausa param. A maioria para. Então, anualmente ela tem que ser avaliada, porque para ver a progressão dessa doença, e anualmente as demandas dela podem trocar. Um ano ela está com dor, 2 anos sem dor, no outro ano ela quer engravidar, no outro ano. Então, aí você vai administrando e vai mapeando sempre na doença profunda. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma paciente, a paciente está com dor, eu fiz um toque, tem um ponto doloroso ali, uma pelve, não digo congelada, mas assim, suspeita. Suspeita. E eu estou no interior, eu não tenho uma cirurgia, uma laparoscopia, talvez, né, fosse uma forma de abordagem, mas eu posso realizar um tratamento clínico nessa mulher, né? Eu posso Pode. de bloquear essa menstruação, como é que a gente... Pode, você inicia o tratamento, mas assim, é importante, eu sei que é difícil, porque às vezes não há condição de fazer o exame, mas na paciente com a doença severa, por conta da possibilidade de estar envolvendo um órgão mais vital, de ter uma hidronefrose ou uma estenose de intestino, é que a gente importante consegue... tentar, em algum momento, fazer uma avaliação. O que a gente consegue aqui mais, doutor, é ressonância. Ótimo. Às vezes o Já tá bom radiologista é um especialista, mas é um exame que... Mas exato, já ajuda. Porque, sim. com certeza, se tiver uma estenose intestinal, ou uma tem que hidronefrose, uma coisa mais grave, preferência. porque aí já tem indicação de cirurgia. Hoje, cada vez mais, Alexandre, a gente opera menos. E conduz a paciente mais de forma clínica mesmo. Mas a gente precisa conhecer a doença quando ela é severa, porque para a preservação justamente desses órgãos. Se não tem comprometimento desse, faz uma ressonância, tá ótimo, porque a ressonância vai... E até se você tem aí na sua cidade uma ressonância, um colega que faça uma ressonância e que queira acompanhar com você esses casos, é ótimo para ele já ir ganhando experiência, que isso também é super importante, de ver a doença, e não se tornando um especialista, mas acaba que o olhar muda um pouco, sabe? E te ajuda. Então, a ressonância já ajuda demais, porque pelo menos descarta comprometimento de órgão mais vital, sabe? E daí, se você achar que não é cirúrgico, porque se tiver um comprometimento mais acentuado, se não for cirúrgico, tratamento clínico. E tratamento clínico tem várias coisas, né? O remédio. Além de bloquear essa menstruação, importante, é o primeiro passo, bloqueia a menstruação, se ela não quer engravidar. Porque aí a gente... Não dá para dividir, mas mais ou menos divide. A paciente com dor e a paciente com desejo de gestar, com infertilidade. Se ela quer engravidar, aí você já tem que otimizar o máximo possível. Ela tem a chance de tentar engravidar espontâneo por um tempo, não é um tempo muito largo. Geralmente eu dou 6 meses para elas. Depende muito da idade da paciente também, exato, né, doutora? Porque tem toda uma avaliação de idade, reserva. Se ela quer engravidar, vale a pena pedir um antimileriano, não sei se vocês têm aí, mas deve ter, né? Um antimileriano ou contagem de folículo. Mas um mileriano, ele custa por volta de um antimileriano custa R$400. Então, assim, faz a contagem de folículos antrais, porque isso você faz com seu ultrassom. Sim. E aí você mesmo, inclusive, faz para ver a qualidade.
E daí dá um Sim. prazo para ver essa paciente, para ela tentar engravidar espontâneo, senão tem que ter um acompanhamento, sim, porque tem que otimizar. Não dá para ficar de Sim. eterno tentando sozinha, assim, né, sem ajuda, sem otimizar esse período. Se ela tem Verdade. dor, aí você bloqueia essa menstruação. Se ela tem dor e não quer engravidar, você bloqueia essa menstruação. Os anticoncepcionais combinados são as medicações que a gente mais usa, né, a pílula normal mesmo, mas tem progestogênios isolados, que também são bem bons. Há um tempo atrás, lançaram um progestogênio dizendo que era um tratamento para endometriose, e não era nada disso, era mais uma pílula, né? Mais um que era super caro, lembra? Genojet. Lançaram por R$200 por mês. Eu achava aquilo, eu falei, meu Deus! Porque o efeito é igual a qualquer progestogênio, e no fim foi. Assim, acabou que... Hoje, na verdade, não tem uma supremacia de um em relação ao outro, né, doutor? Isso, não tem. Todos tem um análogo de GnRH, Zoladex, Lupron, que a gente usa eventualmente por conta dos efeitos colaterais, e a gente tem um período máximo de que se pode usar, também é caríssimo, né? Não sei se a rede pública aí dá, lá na Bahia dá. Mas eu só usava pontualmente, assim, em alguns casos. A maioria das pacientes era mantida com pílula mesmo, ou de um medicado, que é o de um medicado com levonorgestrel, que também é uma ótima opção. Mas só tem lembrar... o Mirena, né? É o Mirena. Mas tem que lembrar que se ela tiver doença ovariana, não pode usar, porque ele só bloqueia o ovário em 30%, 40%, então não é um bom tratamento. Se ela tem endometrioma, exclui Mirena. Então, aí tem que ser algum método sistêmico via oral, implante também. Hoje em dia, a gente está na moda muito o tal do chip da beleza, né? Que o pessoal tem falado bastante aí, que, enfim, que a gente, ginecologista, tem uma certa parcimônia, né? Assim, mas tem muita gente que me procura, me pergunta, né? E eu acho o chip da beleza, que não vamos dizer o que se trata, né? Gestrinona. A gestrinona. Ele serve para algumas pacientes, ele tem um efeito bem, assim, causa uma atrofia grande dos focos, geralmente tem um controle bom da clínica, é super caro, tem bastante efeito colateral, o efeito androgênico, né? Acne, oleosidade de pele, aumento de peso. Então, ele é chip da beleza para quem malha bastante. Sim, né? verdade. Porque se não malhar, realmente é o contrário, porque ele é um anabolizante. E ele não tem liberação, assim, para esse uso. Não tem bula, né? Não tem bula. Então, tem muita gente que não usa, e nem se... Na Bahia se usa muito por conta da escola de lá, né? Mas universalmente, eu acho que isso não é muito experiência pessoal também, enfim, também não vamos entrar em polêmica também. Mas exato. Mas não tem de anticoncepcional, né, que a gente está usando, e a gente pode hoje conseguir tem um arsenal muito controle, grande. né? Isso. A grande maioria dos pacientes, você achando a pílula certa, porque assim, pílula também tem isso. A pílula aí por si é um desafio, né? Você é incomum você na primeira já se dar bem, não. Pílula boa é aquela que você toma e como não tivesse não tivesse efeito colateral. Quando você não tem efeito colateral, que você toma como se fosse água. Então essa é a pílula boa para você. Às vezes você vai passar por 1, 2, 3 formulações até chegar na sua. Na que vai ter melhor adaptação, e quando tem é ótimo. Além disso, a atividade física, Alexandre, é super importante que elas mantenham, e tentar manter uma dieta balanceada, alimentação, se tiver a possibilidade, ter um acompanhamento junto com a nutricionista para tirar alguns alimentos que de fato são inflamatórios. Tem gente que tem uma resposta bastante legal, assim, muito, muito bacana, então... vale a pena também fazer essa avaliação, porque a endometriose é isso, é um tratamento multidisciplinar, um acompanhamento multidisciplinar, e algumas pacientes acabam tendo que ser operadas. E daí, se vão para a cirurgia, geralmente aquelas que a dor não melhora nunca, mesmo com tudo feito, não melhora,
que é a dor sem controle clínico, é a principal indicação, ou que tem comprometimento daqueles órgãos alvos que eu te falei. Então, essas são as indicações hoje da cirurgia. Eu tava pensando uma coisa aqui, né? Eu tenho muito fama de que consigo fazer com que as pacientes não engravidem, né? Engraçado, às vezes tem gente que vem no meu consultório, o senhor engravidou uma amiga minha que não engravidava, eu não engravido ninguém, né? E assim, eu tenho uma receitinha de bolo, que eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo, né? Eu falo da alimentação, falo da atividade física, falo do sono, e fico meia hora falando disso, sabe? De não ter estresse, de aliviar o estresse, de ter os medos, de ter autoestima. E falo muito de Deus também, né? Falo bastante de ter fé. Eu acho que é por isso que o pessoal acha que já vem até meio engraçado. Porque, o senhor engravida. Não engravida ninguém. E é engraçado, porque para endometriose isso ajuda demais. Para anovulação crônica. Tudo. Alexandre, tudo, né? para tudo. Parece até que a gente é da mesma escola, porque é para tudo. E eu faço a mesma coisa, porque assim, a gente não pode. Eu costumo falar para as pacientes assim, como eu atendo muita paciente com endometriose, eu falava assim: olha, a endometriose, e eu vejo que muitas acabam sendo consumidas pela doença. Falo, não, a endometriose não pode ser maior que você. Você tem que ser maior que a doença. A doença é uma parte da sua vida, mas não pode ser a sua vida inteira. Então, você tem que procurar prazer na vida, você tem que cuidar da sua relação com o seu marido, né? Você tem que fazer uma atividade física, cuidar do que você está se alimentando, porque é seu corpo, é seu templo, né? É o corpo da gente, cabe a nós mesmos cuidarmos. Fazer suas orações, ter seu momento de desacelerar, porque hoje a vida exige muito que a gente corra, mas cabe a nós parar ali um pouquinho, né? Respirar, cuidar, esse autocuidado. Às vezes só isso engravida. E sabe por quê? Porque a fertilidade, e é uma coisa que eu repito também no consultório, a fertilidade é uma coisa enigmática. Existem mais coisas assim entre o céu e a terra do que a gente pode supor. Então, eu, por exemplo, nunca falo, não, você não vai engravidar, ou então você vai engravidar. Chega lá com endometriose terrível. Pode ser que eu engravide? Pode ser que você engravide, claro que pode. Vamos dar um tempo para tentar. Agora, nesse tempo, você tem que me ajudar. Aí tem que fazer tudo isso aí que você falou, cuidar da alimentação, dormir bem, procurar ser feliz, curtir seu casamento. Esquece a doença, porque se você viver em função da doença, aí vai ser complicado. Então, você tem que se desinflamar, né? Tem que procurar ter prazer na vida, relaxar um pouquinho, e às vezes até a paciente que não tem endometriose, quantas pacientes que estão tentando engravidar há tanto tempo, não conseguem, e no dia que esquece o assunto, ou adota uma criança, ou tal, engravida. Verdade. Que mistério é esse, né? Que mistério é esse? Apesar disso tudo, a gente também tem que saber o momento de pedir ajuda, né? Igual ontem, não lembro, eu tive uma paciente, ela até falou que ia estar aqui na live, e ela já tirou um ovário por um endometrioma, quer engravidar, estava tentando engravidar já faz um tempão, foi no consultório ontem, eu coloquei no ultrassom o endometrioma do outro lado. Ai. Né? Então, assim, o que eu falei para ela, eu falei, olha, chegou num ponto que eu não consigo te ajudar mais, eu preciso de encaminhar para especialista. Isso, correr para captar esses óvulos, hoje eles nem mexem no ovário. Sim. Correr para ontem, precisa te encaminhar, né? E hoje o pessoal da fertilidade tira os óvulos sem nem operar esse ovário. Para ter a melhor resposta possível, ela tem um ovário só, né? E endometriose, assim, a nossa vida é assim, né? A gente nunca é só a gente sempre precisa de uma ajuda. Sim. Você se uma nutricionista, um educador físico, mas também, às vezes, um urologista, um gastro, infertilidade. Sim. Mais experiente que pode nos auxiliar, né? Sim. E a endometriose também mostrou o quanto a gente precisa de ajuda, né? Então, quanto que a gente é médico, mas também a gente Exatamente. A endometriose
é uma das doenças que nos mostram isso, assim, porque a abordagem multidisciplinar com colegas de outras especialidades, com, né, nutricionista e tal, então é a melhor abordagem. Então a gente aprende isso, trabalhar em conjunto. E não é, então, só para deixar bem claro, não é toda endometriose que vai ter infertilidade, né, doutora? Não, não. Não, é uma doença que é muito associada à infertilidade, mas não é porque tem endometriose que tem infertilidade. Por isso que, no momento que a paciente deseja engravidar, é importante que ela tenha a chance de tentar. Às vezes, Sim. o que limita é a dor, às vezes elas não aguentam a dor, então você tem que entrar com analgésico, entrar com esse suporte, atividade física. A atividade física, a gente fala, parece que é uma coisa, mas não é. A atividade física muda completamente o padrão menstrual da paciente. Eu tenho algumas pacientes, eu tinha uma paciente lá de Salvador, tinha uma paciente lá de Salvador que ela até brincava comigo, falava, doutora, deixa eu gravar um vídeo para você passar aqui para suas pacientes, como a atividade física mudou minha vida. Ela tinha endometriose severa, não respondia muito bem às pílulas, e depois que ela ela começou a caminhar, e depois ela estava correndo todos os dias. Ela disse, minha vida agora é outra vida. Outra, ela disse, eu não tenho mais dor. Ela se parou de ter os spots, de ter tudo. Então, e isso já tem vários trabalhos, né, científicos que comprovam os benefícios da atividade física nas doenças inflamatórias crônicas, e endometriose é uma delas. Então, vale a pena essa paciente fazer isso, né? Então, você tem que dar uma chance, não é o fato dela ter endometriose que ela é infértil, não. Ela pode tentar arrumar tudo isso, liberar para engravidar e tentar. Eu já tive paciente que engravidou no pré-operatório, estava se preparando para a cirurgia, doença super extensa, a menstruação. Me ligou para dizer, doutora, eu tô grávida, meu beta do... Ela estava tentando e não me avisou. Eu falei, que maravilha. Eu curtia, assim, a gente, né, se envolve e fica muito feliz pelas conquistas, né, dos pacientes. E que é o melhor resultado, né? E, então, assim, para a gente já ir terminando, depois talvez eu leia algumas perguntas aqui que mandaram aqui no chat, mas, assim, quais talvez sejam as dicas aí, enfim, quais são as considerações finais que a gente pode, enfim, falar para as pacientes, né, a respeito de endometriose, qual que é a atenção que ela precisa ter, o que ela precisa buscar. Então, só Isso, de um modo geral, então, para fazer um resumo, é uma doença muito comum, então, quem tem endometriose já tem, mas quem não tem, a mulher fica atenta ao seu corpo, cólica muito forte, dor na relação, dificuldade de engravidar, isso vai depender da idade, mais de 1 ano, mais de 6 meses, mas, assim, as pacientes mais jovens é mais de 1 ano sem conseguir engravidar, tendo relação com o marido, então, procurar o ginecologista, se informar e saber que essa é uma possibilidade diagnóstica. Caso não queira engravidar, bloquear a menstruação e tentar, de um modo geral, avaliar a vida, assim, né? Fazer atividade física, se alimentar bem, se manter dentro do peso, ajuda bastante. A gordura da gente produz hormônio, então isso é uma outra coisa que também ajuda. E se você tem endometriose também, alertar parentes de primeiro grau, né? Irmãs ou filhas, ficar atento a isso e procurar sempre o ginecologista para ter essa palavra, essa orientação de qual tratamento cabe caso se faça esse diagnóstico para o seu caso. Eu vou fazer algumas perguntas aqui do pessoal, deixa eu buscar. O pessoal falando muito da dor, né? A dor realmente é a marca da doença, é a marca da endometriose. É a marca da doença. Vou fazer uma pergunta, eu estava lendo uma pergunta aqui do meu colega lá de Tupã, um médico bem querido também, ginecologista, colega da gente, que ele colocou assim, ó, tem uma paciente de 40 anos com uma cesárea anterior, não desejando ter mais filhos com endometriose, apresentando dor intensa aí nas menstruações. Foi suspenso o progestágeno pelo médico vascular, o que resolvia muito a dor, né? Falou da gozerelina, que pode afetar a circulação, se uma esterectomia resolveria o problema. Não.
Primeiro, o progestágeo não deveria ter sido suspenso, porque não tem interferência nenhuma com o sistema cardiovascular. Acho que para ela, assim, o ideal seria reintroduzir o progestágio, tratamento clínico. Se ela não tiver doença ovariana, um diomirena vai muito bem. Se não, se ela tiver doença ovariana, o progestágeno oral. Por quê? Porque a esterectomia não trata a endometriose. Às vezes você retira o útero por outras questões, porque tem adenomiose junta, então ajuda a controlar a dor, quando você vai para uma cirurgia mais radical, numa paciente que já tem mais de 40 e não quer engravidar. Mas, se você fizer a esterectomia só com esse fim de tentar melhorar a dor, não, porque a doença é extrauterina, está fora do útero, está em peritônio. Então, você pode remover o útero e ela continuar com a dor. Não recomendo, recomendo tentar o tratamento clínico. Talvez e voltar para o progestageno. Poderia aliviar um pouco também, né, doutora? Ou também O quê? O quê? Se fizesse uma oophorectomia bilateral. 40 anos é muito nova, não tem indicação não. Nova, né? Muito nova, porque aí... Eu sempre falo que a gente preservava, assim, né? 45. Exato. Porque os prejuízos vindos da oophorectomia, da cessação brusca da produção hormonal, são muito grandes, né? Ainda mais na paciente de 40 anos. A perda óssea, cardiovascular, a piora do perfil cardiovascular e tudo. E depois você vai tentar fazer a reposição hormonal para essa paciente, pode ser que ela venha com a dor de novo. Então não tem indicação não. Aí você já tem que entrar só com o progestágeno, né? Que tinha sido Exato. Aí é tratamento clínico de preferência, tentar o tratamento clínico. Se ela não tiver doença ovariana, o Mirena controla bastante bem as dores pélvicas, geralmente. E se não, bioral mesmo, e disco vascular, mostra trabalho para ele. Os trabalhos científicos que não tem nenhuma interferência. Aí até problema se tivesse o estrogênio, né? Aí sim. Progestagênio isolado não tem de jeito nenhum. Olhar os critérios da OMS não tem nenhuma interferência. Sim. A Aline Castro falou o seguinte: tem uma amiga que tem endometriose, ela tem cura ou é só tratamento? Só tratamento. A endometriose não tem cura. É uma doença, quer dizer, a cura pode vir com a menopausa. É uma doença que depende de hormônio. Então, enquanto a mulher produzir hormônio, e são os focos pelo peritônio todo aqui da cavidade abdominal pélvica e atingindo alguns órgãos. Então, a gente às vezes vai para a cirurgia para retirar esses focos, mas tem os microscópicos que ficam, é uma doença que é um pouco disseminada, então não tem cura. A gente não fala em cura de endometriose, a gente fala em controle. E espera que quando entre na menopausa, que cesse a produção hormonal, que alimenta os focos. Então, a gente espera que melhore bastante, mas tem algumas poucas mulheres que não melhoram. Não melhoram. Outra pergunta aqui da Jéssica Valéria. Como faço para saber se tenho a trompa obstruída? Ela é causada pela endometriose? Você pode ter um bloqueio de tubas causado pela endometriose, mas a maior causa não é endometriose para obstrução de tuba, geralmente, só isso, né? Geralmente é por uma sequela de processo inflamatório anterior. A forma de você avaliar as suas tubas uterinas é um exame chamado histerosalpingografia. Sim. É a melhor forma. Doutora, eu acho que é basicamente isso. Tem muita gente, eu fiquei muito contente hoje pela live. Tivemos pico aí de 80 pessoas visualizando, né? É um assunto que é muito importante, né, Alexandre? E muito bacana você ter trazido para as suas pacientes, porque precisa ser falado, nunca é demais, precisa ser conversado e dar essa oportunidade para se tirar as dúvidas, se falar mesmo, e cada vez mais as pessoas conversarem sobre, para a gente tentar encurtar, né, esse tempo de diagnóstico e as pacientes terem uma qualidade de vida melhor quando tratadas. E assim, eu acho que esse foi proposto pelo Março Amarelo, né? Mas como eu disse, do Outubro Rosa, todos os meses são rosas, todos os meses são amarelos. Isso, exatamente. A Março continua falando, né? Exatamente. Eu queria que a doutora deixasse o teu Instagram, porque lá tem lives valiosíssimas. Eu sei que tem muito conteúdo, mas tem live com
nutricionista, né? Eu acho que isso daí Com cirurgião, com sim, sexóloga, sim, com... eu vou médica onde é que a gente deixa? Aqui no cognitiva. chat, né? Deixa no chat, que aí a gente coloca aqui, né? Para o pessoal buscar. E que te acompanhe também, né? Sempre é muito Te agradeço, carinho, Alexandre. atualizações, viu? E eu fiquei muito feliz por hoje. Eu também fiquei super feliz. Você é um querido desde sempre, desde quando a gente trabalhava junto lá em São Paulo. Como eu já te falei, acompanho seu trabalho, acho muito bacana, acho que Bastos está muito bem servido de ginecologista e obstetra, porque sempre foi desse jeito. Super cuidadoso, super preocupado com as pacientes, super ético. Eu brinco que às vezes tem alguns colegas e que tem um perfil assim que eu falo que são médicos de Deus, que são pessoas que fazem a medicina de uma forma bonita mesmo, e ética, e bacana, e pela paciente. Então, é muito bom. E fiquei bem feliz com o seu convite. Muito obrigada. Que legal, é uma honra minha. Eu estava bem A honra é minha. fazer o convite, mas você é sempre muito querida. Não saiu o teu comentário aqui, mas eu vou colocar, tá? Eu vou repostar no Tá, te Instagram. agradeço. Eu vou repostar né? E acompanha a doutora também. A doutora é fantástica. Muito obrigado. Obrigado por Eu dar o que seu tempo agradeço. aqui para todas as Obrigada a meninas. todo mundo que participou.